Bora conversar, mana. Bora conversar, quero conversar com vocês hoje. Tô toda plena pra poder conversar. Bem, essa semana, na verdade esse mês de janeiro, eu fiz uma leitura bem bacana, bem diferente, sobre uma obra de uma brasileira que achei muito bacana o tema que ela levanta, que é a posição do feminino, né, da mulher. Sociedade, na família, no lar, no trabalho, em todos os ambientes. E aí, tem uma parte da obra da Eurídice, né, no caso da Marta Batalha, que tem um personagem principal da Eurídice, né, que é uma personagem ali que vive na década de 40, que as mulheres, elas não tinham tanta voz, não tinham tantas vozes assim, né, nem, mas que simplesmente estavam começando a desenvolver aquele lado mais questionador, o conhecimento estava começando a ampliar, principalmente por meio da informação e da leitura, né, da literatura. E aí, o que eu vim trazer, o que eu achei que seria interessante a gente discutir, que foi uma frase que eu vi no livro, que ela dizia assim: existia uma parte da Eurídice que não queria ou não permitia, não deixava que a Eurídice fosse a Eurídice. Eu acho que é uma coisa que foi bem ampla na minha cabeça, que eu pensei assim, caramba, acontece a mesma coisa com a gente. Existe uma parte da gente que mesmo sem querer, talvez inconscientemente, sabota a gente. Uma parte da Adriele que não permite que a Adriele seja Adriele, porque acha que é errado se a Adriele pensasse assim, acha que talvez a Adriele não conseguiria nada se ela continuasse pensando assim, acha que a Adriele perderia muitas oportunidades, muitas coisas se ela continuasse pensando assim. Então, é algo que eu queria muito conversar com vocês, discutir com vocês, porque eu acho que é interessante a gente falar sobre a gente desconhecer essa capacidade da nossa própria força, sobre a gente desconhecer a capacidade que a gente tem de questionar, de ver, de abrir a cabeça e ter uma nova visão de mundo. Isso acontece muito também culturalmente, a gente tem essa limitação, né? Antes, nossas avós, nossas mães, que viviam naquele período da década de 40, elas tinham sonhos como a gente tem, tinham vontades como a gente tem, mas não tinham a oportunidade que nós temos, não tinham a informação e o conhecimento que nós temos hoje. E ainda assim a gente conseguiu ver lá naquele comecinho de década de 40, né? A abertura, o início desse feeling, dessa reviravolta da mulher. Mas ainda hoje perdura e permanece a gente se policiando às vezes por coisas que a gente pensa. Ah, mas será que eu devia fazer isso? Será que eu devia seguir essa ideia que eu quero de montar meu negócio? Ou não, eu continuo aqui indo de casa em casa, atendendo as minhas clientes porque eu acho que tô pensando alto demais? Será que eu deveria mesmo dedicar uma parte do meu tempo a estudar uma coisa que eu gosto, para no futuro talvez conseguir uma vaga numa universidade, num mestrado, uma bolsa fora? Ou eu me contento mesmo que isso é para outros tipos de pessoas, isso é pra gente que tem condição e não eu? Sabe? Essas limitações que a gente mesmo se dá. Será que eu tentaria realmente procurar um relacionamento onde o cara fosse um pouco mais compreensível, fosse um pouco mais parceiro, me ajudasse em casa, no trabalho, nos afazeres? Ou eu entendo que eu não sou bonita o suficiente para isso, que eu tenho que me contentar com uma pessoa mais simples mesmo, que não gosta tanto de mim, que me ajuda de vez em quando, como se isso não fosse uma parte de um namoro, né? Como se fosse obrigação. Vocês entendem o que eu quero chegar? Eu quero chegar nesse ponto da gente não nos perceber ou da gente aceitar qualquer coisa por achar que a gente não merece mais. Aceitar um relacionamento às vezes que a gente não está interessado, que é difícil, que não, o cara não é companheiro, que o cara não ajuda, porque a gente acha que não merece e não vai conseguir alguém melhor. A gente aceitar estar trabalhando com aquele chefe abusivo, um emprego muito difícil, que adoece a gente, que nos coloca numa posição bem inferior, sabendo que a gente tem mais capacidade, porque a gente tem medo de não conseguir nada, de não ter outra oportunidade. Sabe? Deixar de investir nos nossos estudos, no nosso conhecimento, aumentar nossa capacidade de conhecimento, de abranger de literatura, de estudar fora, de conseguir um mestrado ou até uma graduação, uma pós-graduação, o que seja. Porque a gente acha que sempre tem alguém dizendo ali que pra você ter uma coisa na vida você precisa abrir mão de outras coisas, abrir mão disso, porque isso é coisa de gente que tem dinheiro. Você não tem dinheiro suficiente para isso. Então, foi um livro que me trouxe inúmeros questionamentos, sabe? Eu gosto muito quando uma literatura me abre, assim, me dá essa possibilidade de abertura, de questionar,
porque aí eu posso levar isso para outras pessoas. É interessante levar isso para outras pessoas, porque às vezes uma mulher escolhe, por exemplo, ser dona de casa, do lar, ser uma mulher prendada e tudo mais, porque ela quer escolher, porque ela acredita que isso ali é bom pra ela e pronto. Mas existem outras mulheres que não têm esse conhecimento, nem essa abertura de mente que ela acredita ter, e não podem escolher, e não podem ser o que querem, e há 1 milhão de limitações, e há 1 milhão de coisas pra fazer, sempre há alguém dependendo delas, pra tudo, que elas preferem escolher ajudar, preferem escolher ceder ao outro do que pensar em si. Então, todas essas questões que eu percebi que surgiram na minha cabeça a partir dessa leitura, eu queria, de certa forma, compartilhar com vocês pra gente tentar ver o que a gente poderia ser se não houvesse todas essas restrições. O que eu poderia ser se eu deixasse de ouvir aquele outro que sempre encontra uma limitação pra mim? O que eu poderia ser se eu decidisse seguir a minha vontade de estudar e querer uma bolsa fora e abrir mão de sempre estar cuidando, por exemplo, dos meus filhos e pedir ajuda do meu esposo para poder cuidar? O que eu poderia ser se eu mostrasse para o meu trabalho, para o meu chefe, para as pessoas que trabalham comigo, que eu tenho uma capacidade muito bacana, que eu consigo aprender, que eu entendo rápido? O que eu poderia ser se eu abrisse a boca e não aceitasse tudo que é imposto a mim? Nessa discussão que eu queria levantar com vocês, pra gente poder dar um olhar pra gente mesmo, pra nossa capacidade de que às vezes pode ser enorme, mas a gente não tem conhecimento de que seja. E pela limitação cultural, pela limitação de pessoas ali ao redor o tempo todo dizendo que você não é, que você não precisa, a gente acaba se auto-sabotando e acreditando e tendo isso como verdade. E nem sempre isso é verdade. Então fica aí pra vocês essa ideia. Quem a gente poderia ser se a gente dissesse não mais vezes? Quem a gente poderia ser se a gente escolhesse viver o que a gente quer, independente de qualquer pessoa, independente de ceder à vontade dos outros, independente de se colocar no lugar dos outros? Porque eu sei que é instintivo da gente se colocar no lugar do marido, dos filhos, do chefe, da galinha, do periquito, do papagaio. É instintivo. Mas e se a gente não precisasse se colocar? E se a gente se olhasse e se escolhesse, entendesse os nossos sonhos, pra lá no futuro a gente não ser que nem nossas avós, nossas mães, que viviam na década de 40, que nem a Eurídice do livro, e olhassem lá pro futuro e dissesse: caramba, eu poderia ter vivido meus sonhos, eu poderia ter investido em mim, eu poderia ter feito um monte de coisa que eu não fiz porque eu abri mão pelos outros. Fica aí esse questionamento pra vocês fazerem, tá? Beijinhos. E acompanha a partir de hoje o canal do blog.